Você trabalha ou estuda ou tem interesse no Kubernetes? Este vídeo é para você. Nós vamos falar da arquitetura do Kubernetes. Eu sou o professor Gustavo Leitão e hoje vou te mostrar um pouco mais de como o Kubernetes funciona. Nós veremos seus componentes, como interagem entre si e ao final do vídeo você entenderá um pouco mais como essa importante tecnologia funciona por dentro. Então vamos para o vídeo. Para começar, a gente precisa entender que o Kubernetes é um cluster. E como todo cluster, é composto por mais de uma máquina, mais de uma estação, mais de um computador que operam em conjunto. E no Kubernetes nós temos dois tipos de função, né? Ou seja, ou a máquina exerce uma função de control plane, ou a máquina oferece, ou na verdade desenvolve a função de worker node. Então o que é isso? Então o control plane nada mais é do que a máquina responsável por coordenar e controlar todas as operações dentro de um cluster. É o que a gente chama também de máquina master, mas no Kubernetes o nome correto é control plane, é a máquina de controle. É importante, na verdade, é necessário que um cluster tenha pelo menos uma máquina com essa função, ou seja, um nó com essa função de control plane. Entendendo um pouquinho mais a fundo os seus componentes do control plane, nós temos o componente kubescaduler, que determina em qual nó, ou seja, em qual máquina aquele pod será executado. Ele vai fazer o agendamento, né? E vai escolher, por exemplo, que tal pod vai para tal máquina. O kubescaduler é o responsável por realizar esta operação. Temos o kubeAPI Server, que fornece uma API HTTP para interação com todos os componentes do Kubernetes, seja internamente ou até para o mundo externo. Então aqui é uma API onde tudo que interage com o Kubernetes interage através dessa API, e ela é executada dentro do control plane, ou seja, dentro da máquina com essa função. E temos ainda o Kube Control Manager, que garante que o estado atual do cluster corresponda ao estado desejado. Em outras palavras, ele está continuamente monitorando o estado do cluster. Ou seja, se você pediu para executar 5 réplicas de uma aplicação, é o Controller Manager, na verdade, que vai a todo tempo verificar se temos 5 em execução e intervir caso necessário. E por fim, temos o etcd. O etcd é um banco de dados open source de chave e valor com uma arquitetura de alta disponibilidade. E é onde o Kubernetes armazena todo o estado do cluster de forma consistente. Então, o etcd é a ferramenta que o Kubernetes utiliza para armazenar os dados. E uma opção é você colocar esse banco dentro do control plane, certo? É possível rodar fora do cluster, mas também é possível rodar dentro do cluster Kubernetes. Então, essas são as funções principais da máquina que exerce a função de control plane, e como a gente viu, em um cluster Kubernetes, pelo menos uma delas precisa ter esta função. Ok? Então, além do control plane, nós temos as máquinas chamadas de work nodes, que são as máquinas que executam a carga de trabalho dos usuários, ou seja, executam os containers. Aqui no Kubernetes nós chamamos de pods, que é um objeto um pouco mais complexo do que um container, mas por simplicidade é onde estarão executando os containers, os pods dos usuários. Então isso fica sendo executado nos workers nodes. Mas para que isso funcione, o próprio worker node também tem mais de um componente. Então vamos entender um pouco mais destes componentes que executam nos work nodes. Então no work node, como eu acabei de falar, é onde são executadas a carga de trabalho, os pods dos usuários. E temos o componente kubelet, que executa fora do cluster, um binário, né, que é responsável por garantir que os containers especificados pelo usuário estejam em execução no nó, em específico no nó onde ele encontra-se instalado, e também faz o monitoramento do ciclo de vida desses containers. Então, o kubelet, de certa forma, é um agente que executa em cada máquina worker e que faz toda a gestão ali do worker, né? Então, o kubelet se comunica com a API, pergunta se tem trabalho para fazer, e tendo trabalho, ele vai executar o trabalho localmente, interagindo também com o runtime container, que a gente vai ver já com mais detalhes. Mas fica no vídeo que eu vou explicar isso tudo com exemplos, com mais detalhes, e você vai poder se aprofundar nesse entendimento já. Mas antes, vamos continuar aqui entendendo também um pouco mais sobre o kubeproxy. O kubeproxy também é um componente que executa no worker, ok? E ele é responsável por gerenciar as regras de rede no nó. Então, o kubeproxy é executado assim como o kubelet em cada nó, mas nesse caso o kubeproxy executa até dentro do próprio cluster Kubernetes, e ele faz toda a parte de configuração de rede, principalmente gerenciando as regras de rede no IP tables. Então, o kubeproxy que faz a mágica, né, que permite com que os pods se comuniquem de forma simplificada. Ok?
ok? Inclusive fazendo balanceamento de cargas, etc. Então, o kubeproxy é um componente muito importante que executa no worker node, em cada worker node. Além disso, nós temos o container runtime. O container runtime é o responsável por executar os containers dos pods naquele worker específico. É o container runtime que baixa as imagens da internet ou de algum outro registro e executa aqueles containers de forma isolada, ok? E aqui o Kubernetes aceita mais de um tipo de container runtime, todos aqueles que seguem o padrão da Open Container Initiative, seja ele o próprio Docker, o Containerd ou o CRI-O ou qualquer outro que siga o padrão, certo? Aqui o Kubernetes é agnóstico, ok? Então essas são as principais componentes no caso do worker node, lembrando que num cluster Kubernetes normalmente é composto de pelo menos um control plane e um worker node, mas normalmente a gente precisa de mais worker node para dividir a carga de trabalho do usuário em múltiplas máquinas. Então isso aqui se repete em cada uma das máquinas que exercem essa função de worker node. Então, para que a gente fixe um pouco mais esses conceitos, vamos ver alguns exemplos aqui que eu preparei. Então vamos aqui para um exemplo, começando com a criação de um pod a partir de um arquivo YAML, que a gente sabe que é o arquivo que descreve os conceitos do Kubernetes, né? O que se deseja aplicar nesse cluster. Então, você tem um arquivo pod YAML e executou o comando apply para executar no cluster. Qual caminho isso enfrenta dentro dessa arquitetura do Kubernetes? Vamos entender um pouquinho mais. Então, ao executar esse comando, você está, na verdade, enviando essa mensagem para o Kube API Server no control plane. Então, o control plane recebe essa informação dizendo, olha, você precisa criar esse pod. E isso vai ser armazenado no etcd. Então, o primeiro passo é simplesmente pegar a informação desejada pelo usuário que entrou por esse arquivo e armazenar no etcd, dizendo que fulano quer um novo pod no cluster. Mas aí isso não é tudo. Então, quais são as próximas etapas? Então, vamos ver as próximas etapas. Feito isso, a gente tem a figura do Kubescheduler. O Kubescheduler, ele está a todo tempo perguntando para a API, eu tenho algum pod sem nó? Ou seja, tem algum pod que não foi escalonado ainda, que não tem um nó assinado, ou seja, escolhido? Se existe, eu quero saber. E o control plane, através da API, que é por onde o scheduler pergunta, vai ver no etcd se existe algum pod com esse status, vai responder isso, e a partir desse momento o Kubescheduler sabe se precisa escalonar, ou agendar um pod para ser executado em algum nó. E aí, com essa informação, o Kubescheduler tem um algoritmo para escolher o melhor nó. Isso ele se baseia no que foi especificado no próprio pod, os recursos computacionais, as affinities, e também na disponibilidade de recurso computacional dos workers, e faz o escalonamento escolhendo o nó que aquele pod vai residir, ou aqueles pods vão residir, tá? E ele faz isso avisando a própria API, falando, API, esse pod vai ser selecionado o nó 1, vai ser executado no nó 1, ele avisa isso para a API Server, que por sua vez armazena essa informação no etcd. Ok? Mas até agora, de fato, o pod não foi criado, ele foi apenas selecionado para ser executado, por exemplo, aqui no nó 1. E aí, qual a próxima etapa? Então vamos entender um pouquinho melhor a próxima etapa agora. Então, na próxima etapa, já começa a acontecer nos próprios workers nodes. Então aqui eu tenho o kubelet que executa em cada um dos worker nodes. Nesse caso, o worker node 1, além dos outros worker nodes, estão perguntando de forma periódica ao API, ao Kube API Server, que esse sim roda no control plane, a seguinte pergunta: tem algum pod para mim? Ou seja, tem algum pod para ser executado aqui no Node 1 que ainda não esteja em execução? Então o kubelet pergunta isso para o control plane. O control plane vai perguntar ali através do API Server no etcd, isso vai ser respondido, e agora sim o nó tem essa informação. O nó tem essa informação de que tem um novo pod para ser executado no nó 1, e isso vai gerar um comando para o container runtime daquele worker node, para daí baixar as imagens e executar os containers. Então, esse é o fluxo completo que acontece quando a gente executa um comando, por exemplo, de kubectl apply -f, e passando a especificação de um pod. Perceba como os componentes interagem entre si, cada um com a função bem definida, mas em conjunto entregam para a gente toda essa funcionalidade que o Kubernetes entrega. Mas ainda não é tudo, vamos um pouco mais além, vamos entender o kubeproxy. E o kubeproxy, onde é que ele entra nessa jogada? A gente já viu que o kubeproxy
é responsável pelas regras de rede que executam, que estão configuradas em cada um dos workers nodes. Então, de certa forma, ele facilita a comunicação. E ele entra em ação mesmo, principalmente nos componentes do tipo de service. Então, ao criar um service, por exemplo, na prática, o Kubernetes cria um IP virtual, um IP que não existe fisicamente naquelas máquinas, mas ele gerencia esse IP virtual através do kubeproxy. Ao enviar uma comunicação para esse IP, o kubeproxy intercepta e faz a mudança para o IP do pod correspondente. Então, de certa forma, isso é feito através de regras de redirecionamento que o kubeproxy executa e configura em cada worker node. E para isso, por exemplo, aqui eu estou trazendo uma aplicação de um serviço. Então, ao executar, por exemplo, kubectl apply-f de um serviço em específico, essa informação vai para o API server no control plane, que vai parar no etcd. Até aí não é uma novidade, mas em seguida, os workers, a todo o tempo, estão com seus componentes do kubeproxy interagindo com o API server, perguntando se tem alguma nova regra de firewall, alguma regra de rede para ser implementada naquele worker node, ou seja, de um novo service, por exemplo. Caso exista, isso vai ser perguntado ao etcd. Caso exista, ele vai receber essa informação e as configurações serão geradas no IP table daquele nó em específico, permitindo que a comunicação dos pods aconteça através desse serviço. Então, o kubeproxy faz toda a configuração de rede do Kubernetes e é por isso que ele é tão importante e roda em todos os nós. Mas vamos para a última etapa, entender como funciona agora o último componente para a gente fixar esses conceitos, que é o Kube Control Manager. Se você lembra, o Kube Control Manager é o componente responsável por garantir que o estado do cluster esteja de acordo com o que o usuário solicitou. Então, se o usuário solicitou, por exemplo, 3 réplicas de um determinado pod, é o Control Manager que vai a todo tempo garantir que tenha uns 3 réplicas. Não havendo, ele fará uma ação para restaurar o estado do cluster para o estado desejado. Então, por exemplo, um deployment é um tipo de objeto que depende de um controlador, que é controlado pelo Controller Manager, que no deployment geralmente a gente especifica o número de réplicas. Então, serve aqui de exemplo para a gente ver como o Controller Manager interage nesse caso. Então, imagine que você tem um deployment YML e aplica no seu cluster, isso vai novamente para o API Server, que vai parar no banco etcd. Até aí, nenhuma novidade. Depois disso, agora temos o Controller Manager que roda no próprio Control Plane, ou seja, na máquina master do Kubernetes. Esse Kube Controller Manager pergunta à API Server quantas réplicas em execução eu tenho daquele determinado pod. Isso o API vai ver no banco, no etcd, e vai responder ao Controller Manager. Mas espera aí, como o Kube API sabe quantas réplicas estão em execução de fato naquele cluster? Olha só, o Kubelet está todo o tempo avisando ao Kube API Server, notificando o API Server do estado de cada um dos workers. Então, de certa forma, o API Server centraliza essas informações no banco etcd. Então, quando o Controller Manager pergunta, ele de fato sabe quantas réplicas estão em execução. Se um worker, por exemplo, ficar indisponível e parar de se comunicar com o API Server por mais de um determinado tempo, o Kube Controller Manager vai entender que aquele worker está fora de serviço e vai reescalonar aqueles pods para outro local. Então, é o Kube Controller Manager que faz toda essa gestão de garantir que o estado do cluster esteja conforme desejado, certo? E para fazer isso, ele também solicita a alocação se precisar intervir, ou seja, se precisar criar um pod ou remover um pod, isso ele vai fazer através do próprio Kube API Server, dizendo para o Kube API Server para a necessidade, informando a necessidade de criar um pod, por exemplo, isso vai ser armazenado no etcd, e aí, gente, volta todo o processo, porque o kubescheduler vai detectar essa necessidade, e aí vai escalonar aquele pod, e tudo volta a funcionar. Então, é dessa forma que o Kubernetes interage, na verdade, controla todos os componentes, de uma forma segmentar, onde cada parte tem uma função bem definida. Essa imagem eu extraí do próprio site do Kubernetes. Você vê que temos à esquerda o Master Node, que ele chama de Control Plane, com o etcd, o Scheduler, o Kube Controller Manager, e aqui tem um componente a mais, que é o Cloud Controller Manager, que eu não dei uma ênfase aqui neste vídeo, mas que tem relação com o controle e a ponte
entre os recursos do Kubernetes e o recurso da cloud que você está utilizando, no caso de utilizar uma cloud. É um componente opcional que só existe quando o Kubernetes está implantado em uma cloud. Ok? E aqui à direita temos o Data Plane ou Workload, onde a carga de trabalho efetivamente vai ser executada. E nós temos o Kubelet, como nós vimos, o Container Runtime e o Kubeproxy como seus principais componentes. Neste vídeo você viu como funciona a arquitetura do Kubernetes. Entendemos melhor seus componentes e como interagem entre si. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se gostou, curte, compartilha, apoia o canal. Eu fico por aqui. Tchau.